Isso é sério, gente. A pureza sexual de uma mulher, a pureza sexual de um homem, a pureza sexual de uma mulher viúva, a pureza sexual de um homem viúvo é sério. Não é brinquedo, não é brincadeira. Você pode não levar a sério, mas a palavra de Deus leva a sério. Vê? A palavra original chegou pregando isso, trazendo isso. É a palavra de Deus para hoje. Ô, pregador, ninguém prega isso. Isso dói minha consciência. Isso mostra que eu estou perdido. Bem, vai ter que colocar em ordem sua vida. Vai ter que sair da condição de adultério. Mas não tem como passar aí um pano quente, deixar passar. Não. Você mesmo tem que colocar em ordem, homem. Você mesmo tem que colocar em ordem, mulher. Ou então, no dia do rápido, ele vai te encontrar como adúltero, fornicário, como uma mulher adúltera, fornicária. E a Bíblia diz que fornicários e adúlteros não entram no reino de Deus. Ora, mas por que eu falo em língua estranha? Por que eu oro? Eu estou nesse pecado, pregador mensageiro André Luiz. Mas eu oro, o demônio sai. Eu oro, falo em língua estranha, interpreto dons de língua estranha, eu oro. E a pessoa é curada, eu tenho testemunhos de milagres, mesmo estando em união ilegítima. Por quê, pregador? Porque os dons é dado até para os rebeldes. O sinal de Deus, o que é a marca de Deus? É Rosh HaKodesh, né? É o Espírito Santo, que não desce, não pousa, não vem para qualquer homem e mulher. Você tem que primeiro limpar sua casa, colocar sua vida em ordem. E hoje a palavra original mostra que uniões ilegítimas condena a humanidade, esses casamentos errados, né? Amigado, rabichado, enrolado. O que é isso? Ou seja, mulheres que já perderam a virgindade, né? Paulo falou, fugir da prostituição. Todo pecado, irmão, que você comete é fora do corpo, mas se você for se prostituir, vai manchar seu corpo, porque a pureza, o homem só tem uma vez, a virgindade, a mulher só tem uma vez. Se perderes a pureza, isso aí é valioso. Se você perder a pureza, perdeu para sempre. Se você perder a virgindade, mulher, perder-se para sempre. Não tem como reaver, né? Oh, mas tem cirurgia de médico que faz a mulher ficar virgem, mas isso não vale. Depois da sem vergonhice, vai fazer cirurgia. Isso não vale. O que vale é o caráter, é a conduta, é o comportamento. Guardar a virgindade. É o homem guardar a pureza. Não tem um exemplo na Bíblia aí de José, cuja mulher do Potifar chamou ele para adulterar e ele recusou? A Bíblia não chama as 10 virgens? A Bíblia diz que a mulher tem que guardar a sua virgindade. Isso fala de pureza, né? Ser puro, pura. E quem já se perdeu tem que colocar a vida em ordem. A Bíblia não autoriza uniões ilegítimas, casamentos errados. Esdras descasou judeus que casou com mulheres gentílicas e já tinha filhos. Porque a Torá proibia judeus casar com mulheres gentílicas. O Novo Testamento, a Brit Hadashah, diz que matrimônio, santo matrimônio, é uma mulher virgem e um homem puro, que não fez sexo com nenhuma mulher. Não tem outro casamento no Novo Testamento, não tem outro matrimônio. Paulo diz em Romanos 7, 2 e 3, em todo tempo que o marido estiver vivo, se a mulher for viver com outro homem, será chamada adúltera. Agora, se o marido vier a falecer e ela ficar viúva, aí ela pode casar, né? Embora Paulo diz lá, não escreva viúva com menos de 60 anos, só que tenha sido mulher de um só marido. Porque muitas abandonam a palavra, abandonam o Mashiach pelos prazeres do mundo. E aquela que vive em prazeres,
já está morta, não para Deus. Vive em prazeres, não ficou viúva, não guardou a viuvez, não quis ficar pura, aí foi se relacionar sexualmente com um, com o outro. A que vive em prazeres está morta. A viúva que vive em prazeres. Mulherzinhas carregadas de pecado estão mortas. Isso é sério, gente. A pureza sexual de uma mulher, a pureza sexual de um homem, a pureza sexual de uma mulher viúva, a pureza sexual de um homem viúvo é sério. Não é brinquedo, não é brincadeira. Você pode não levar a sério, mas a palavra de Deus leva a sério. Vê? A palavra original chegou pregando isso, trazendo isso. É a palavra de Deus para hoje. Ô, pregador, ninguém prega isso. Isso dói minha consciência. Isso mostra que eu estou perdido. Bem, vai ter que colocar em ordem sua vida. Vai ter que sair da condição de adultério. Mas não tem como passar aí um pano quente, deixar passar. Não. Você mesmo tem que colocar em ordem, homem. Você mesmo tem que colocar em ordem, mulher. Ou então, no dia do rápido, ele vai te encontrar como um adúltero, fornicário, como uma mulher adúltera, fornicária. E a Bíblia diz que fornicários e adúlteros não entram no reino de Deus. Ora, mas por que eu falo em língua estranha? Por que eu oro? Eu estou nesse pecado, pregador mensageiro André Luiz. Mas eu oro, o demônio sai. Eu oro, falo em língua estranha, interpreto dons de língua estranha, eu oro. E a pessoa é curada, eu tenho testemunhos de milagres, mesmo estando em união ilegítima. Por quê, pregador? Porque os dons é dado até para os rebeldes. Não é só para quem obedece, não. A chuva cai, a chuva e o sol é para bons e maus, para o trigo e para o joio. Paulo fala que a chuva embebeda a terra é uma bênção para o trigo, também é uma bênção para o joio, mas o trigo, o final dele é ir para o celeiro. O joio, o final dele é ser queimado. Mesmo recebendo dons e chamados são sem arrependimento. Ou seja, até os rebeldes recebem. Não lembra de Balaão? Que Moisés passou o fio da espada? As profecias de Balaão estão na Bíblia. As profecias dele eram verdadeiras. O anjo fechou a boca do Balaão 7 vezes. Ele tentou amaldiçoar Israel e tentava e não conseguia. O Balaque lá fazia o sacrifício. Israel fazia sacrifício também. Balaque, o rei dos Moabitas, fazia também altar, sacrifício. E aí o Balaão ia amaldiçoar e o anjo de Deus, o anjo de Jeová, segurava a boca do Balaão e o Balaque queria pagar o dinheiro para o Balaão, falso profeta, não? Embora as profecias dele eram verdadeiras. Ele era falso profeta porque ele tinha doutrina errada. Ele ensinou, ele queria o dinheiro, o prêmio, o dinheiro, igual os falsos profetas hoje. Todos esses pastores de igreja falsos profetas. E já vem agora profeta Mirim, profeta Leonardo, no Brasil, tudo falso profeta, adivinhando identidade, CPF, nome das pessoas. Isso aí,